Vamos lá, Alex, me fala aí o que é a Êxito, né? Me fala um pouquinho da Êxito e qual que é o teu papel aí na empresa. Bom, o que é a Êxito, tá? A Êxito é um escritório contábil, né, de origem, né? Ela foi fundada em 95, ela tem hoje 25 anos de existência, né? Dá para se dizer assim, o que dá para simplificar da Êxito? A Êxito é uma solução contábil, fiscal e folha de pagamento. A gente trabalha nesse tripé aí de atendimento aos clientes, né? E aí dentro desse universo a gente faz várias coisas, né? Desde assessoria, consultoria, BPO, outsourcing, então que tem várias coisas dentro desse cenário que a gente atua, né? Então, a Êxito, ela deixou de ser aquele escritório de origem, né? Aquele escritório básico, né? Para Uhum. se tornar uma empresa diferenciada no ramo da contabilidade, né? Completo, Então, serviços completos, é, então, né? serviço completo, na verdade. Barba, cabelo e bigode, na verdade, né? Dá para se Uhum. dizer, né? O meu papel, na verdade, eu sou um facilitador aqui dentro do escritório, né? Aqui a gente tem uma diretriz bem interessante, né? Nós somos 4 sócios, né? Mas mesmo sendo 4 sócios, a gente tem um comportamento natural com todos os colaboradores, a gente tem uma situação bem interessante de trabalho, a gente dá liberdade, toda a questão moderna que existe de trabalho em grupo a gente tem dentro do escritório hoje, nós possuímos isso, né? E aí o meu papel é facilitar, né? Eu estou aqui facilitando toda a operação. O meu objetivo sempre é deixar a coisa mais fácil possível, tanto para o colaborador como para os clientes, para nós, sócios, né? Então, quer dizer, tem que ter esse propósito. Hoje, quem trabalha com contabilidade, ele não tem que olhar só o umbigo, né? Ele tem que olhar de forma generalizada, né? Não é uma coisa só fechadinha naquela caixinha, naquele quadradinho. Não, ele tem que olhar o universo de uma maneira mais ampla, na verdade, né? Uhum. Isso seria um pouco da êxito do que eu Certo. faço aqui, né? Beleza. E quantos clientes vocês têm hoje? Até em torno de 200 clientes hoje, né? De Tá. todos os tipos, né? Então, a gente atua com clientes pequenos, pequenininhos, médios, grandes, multinacionais. A gente tem todo tipo de cliente aqui no escritório, né? Então, Todos os em segmentos todos, também. em todos os segmentos também, né? Dá para se dizer, né? Serviço, Perfeito. indústria, comércio, lucro real presumido, simples, MEI, tudo que tu imaginar de operação nós temos dentro do escritório, né? Então ele é bem completo assim de operações, né? Joia, maravilha. Então, falando aí do nosso assunto, né, que é sobre o portal de tarefas, me fala como era então a empresa antes aí de você implantar essa solução, né? Como era antes, se você tinha algum problema, por exemplo, com atrasos. É, como é que era antes, tá? O escritório contábil ele tem que ter alguns controles. Obrigatoriamente ele tem que ter algumas regras, alguns procedimentos internos de controle. Então, basicamente, antes do portal de tarefas, nosso controle era manual, né? Basicamente em Excel, né? Tu tinha um checklist que tu ia olhando e vendo o que foi produzido, o que está entregue. Nós tínhamos até um relatório de atividade diária por hora, o que as pessoas preenchiam à mão, o que faziam, para a gente poder também ter um medidor de tempo, quanto tempo processava cada cliente, qual era o envolvimento de cada cliente, né? Foi importante também esse tipo de controle, porque com esse controle manual mesmo, em tabelas dinâmicas, né, nós tivemos condições de fazer várias adequações de contratos, né, por uso, aumento de tempo, né, mas mesmo assim ele não era o que nós queríamos, né. O nosso objetivo era ter uma coisa melhor, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais atual, né, uma coisa que fosse integrador, né, não que fosse uma coisa restrita, mas integrador entre sócios, colaboradores, cliente, e tivesse uma coisa meio que tivesse uma sinergia, né, entre esses três polos, dá para se dizer assim, né? Quer dizer, você tinha aí um processo de controle, né, que era manual, né, vamos dizer assim, que Sim, funcionava de uma certa maneira, mas tinha algumas limitações, né? sim, tinha algumas limitações.
Inclusive, até nós tentamos, por conta própria, fizemos um investimento com um programador, uma empresa aqui aqui do interior do estado, né, para desenvolver um software, né? E aí o desenvolvimento foi todo feito em Java, no mesmo molde que seria o do portal, né? Então a gente tinha uma ideia já de ter um controle automatizado das coisas, né? Só que não deu, não funcionou. O desenvolvimento foi perdido, o dinheiro foi perdido, e aí a aposta não deu muito certo, né? Então, dá para se dizer que, mesmo não dando certo, nós não desistimos da ideia, né? Então, a ideia sempre foi de ter um controle melhor do escritório, uma maneira mais adequada, né? Não em planilhas, não em papel, coisa do tipo. Tinha que ter algo mais, algo que fosse mais profissional, dá para se dizer assim, né? Uhum. E como é que funcionava assim o processo, por exemplo, se uma pessoa saía de férias, como é que ela passava as tarefas dela para outra? Era no grito, assim, olha, eu estou saindo de férias semana que vem, vou mandar por e-mail que eu tenho de pendência e tu te vira, mais ou menos assim, né? Dependia Então, muito do próprio colaborador deles passar as coisas, né? a gente dependia muito da responsabilidade. Hoje a gente nós dependemos da responsabilidade de cada profissional, Sim, óbvio, a gente sempre. tem que ter confiança nos profissionais que se tem, né? Uhum. Mas mesmo assim era uma coisa artesanal, não era uma coisa muito profissional, dá para se dizer assim, né? Uhum. Era muito no grito, assim, quem vai fazer o que na falta do fulano, né? Ou o que o cara fazia, o que a pessoa fazia para determinado cliente, né? Quais são as obrigações desse cliente, o que ele tinha, né? Tinha que correr atrás de checklists, o cliente tal tem isso, tem aquilo, tem diferencial, tem antecipação, uma série de coisas que quem ficava no lugar sofria muito, né? Sofria Porque mais, não né? tinha uma coisa de bate-pronto, uma coisa mais organizada, né? Uhum. Então, era mais ou menos assim que funcionava antes, né? Então, Uhum. uma coisa muito artesanal, dá para se dizer assim. Tá. E teve algum gatilho assim que te motivou a mudar, assim porque você falou que já vinha pensando assim essa melhoria, mas teve alguma coisa assim que despertou agora eu vou mudar? O gatilho, na verdade, eu acho que tudo nasceu na nossa infraestrutura aqui do escritório, na parte de servidor, né? Nós tínhamos sempre, a ESO sempre teve uma linha de entendimento de investir no novo, né? Ou investir em coisas boas, né? E aí, com o passar dos anos, a gente vai contratando serviços de A, B ou C, né? Então, dá para se dizer que o gatilho foi do nosso própria deficiência de servidores, né? Então, como eu falei, a gente tem um processo de comprar sempre computadores melhores, né? E servidor é uma coisa cara, né? Então não é uma coisa barata, né? Então é um investimento que tu faz e o retorno dele ele é demorado, né? Porque tu tem um investimento grande para um escritório contábil, tu investir 40 mil num servidor não é uma coisa fácil, né? E tu não tem margem, né? Hoje em dia tu vai vender um serviço, tu não tem margem, tu não consegue colocar na margem que tu vai trocar de servidor a cada 3, 4 anos, né? Tu não tem essa condição, né? E nós já tínhamos passado por 2 trocas de servidores, e aí esse segundo servidor a gente conseguiu protelar a troca dele por um bom tempo, né? E fazendo melhorias, e chegou a um ponto que não foi mais para frente, né? Então, aí nós decidimos partir para a nuvem, né? Aí tu olha cenários, né? Nesse ponto a gente teve uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que nos assessorou, que nos assessora na parte de nuvem, né? E levamos o nosso servidor para essa nuvem, desse outro parceiro que nós temos, né? Só que o servidor do ERP, né? Não o servidor de dados. O servidor de dados, a ideia foi ir para o 365, né? E aí, indo para o 365, era uma ideia de somente ter os dados dos nossos clientes ali para uso interno, né? Os Só que documentos, né? essa é a parte de documentos, né? E aí Arquivos.
Isso, daí tu pega e olha, tá, mas vem cá, para que serve mesmo o 365? Daí tu vai pesquisando, né? Olha, serve para isso, serve para aquilo, e tu vai fazendo. Eu fui fazendo vários estudos, né, do que poderia agregar no escritório com o próprio portal da Microsoft, com todas as ferramentas que a Microsoft dá e disponibiliza, né? E aí entrou essa situação do SharePoint, né? O servidor é um SharePoint nosso que a gente utiliza somente interno. Não, mas por que eu não uso externo? E aí tu vai buscando informações para te poder entender um pouco mais do que tu pode agregar no negócio, né? E aí vai indo, chegou na questão do próprio funcionamento do SharePoint como ferramenta de controle, né? No desenvolvimento do portal, né? Então, o portal foi muito importante a partir do momento que a gente entendeu o que o 365 poderia fornecer para o escritório como ferramenta, né? De operacional, de controle, de operação, na verdade, né? Uhum. Então, o gatilho foi a troca do nosso servidor, que não deu muito certo, e ainda bem que não deu certo, porque daí a gente partiu para a nuvem, né? Legal. Aí na nuvem vocês viram a possibilidade de explorar mais essa questão de colaboração, né, gestão de tarefas, compartilhamento de documentos. Dá para se dizer que foi um integrador, né? Quando tu partiu para a nuvem, parece que a coisa ele ampliou os horizontes, assim, né? Foi uma coisa muito interessante, porque quando tu fica fechado, que nem eu falei, tu fica olhando só para a caixa, tu não abre muito os horizontes, né? Então, parece que quando nós partimos para a nuvem, a coisa abriu, né? Abriu as nuvens, não tem mais chuva e a coisa vai indo, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu conosco. Então, a nuvem nos deu essa condição de fazer, pensar melhor as coisas, né? Foi integrador, dá para se dizer isso, né? Uhum. É muito mais do que simplesmente jogar um servidor na nuvem, né? Você É, abre mais possibilidades, né? não é só um servidor, na verdade, né? A gente Uhum. sabe disso. Ele É. não é só um local onde tu armazena dados, né? Informações. Né? Então, ele é válido e é importante para o negócio, na verdade. Não, legal. Legal. Inclusive, certamente ajudou muito aí na pandemia, né? Bastante. Né? Na verdade, antes a gente tinha uma estrutura de acesso via TS, né? Via remoto. Funcionava bem, mas tudo depende do servidor estar bem. Né? Tem dias que ele não estava de bem com a vida. E aí, quando o servidor não está de bem com a vida, ninguém trabalha. Uhum. E o escritório contábil parado, com as pessoas paradas, não funciona. Né? Uhum. Então, com a pandemia, nós não sentimos nada na operação. Né? Uhum. Eu ainda tenho pessoas trabalhando em casa. Hoje é um pouco reduzido, né? Tem hoje praticamente contabilidade toda, só a contabilidade em casa, o departamento pessoal já voltou todo, o fiscal já voltou, nós sócios também já estamos de volta, né? Então eu tenho ainda somente a contabilidade trabalhando externamente, mas mesmo quando estavam todos em casa, dá para se dizer que foi um ponto agregador para todos as ferramentas de integração, o SharePoint como um todo, e a parte do portal funcionando foi muito importante, né? Porque daí todos tinham uma visão ampla do que tinha por fazer, qual o cliente, quais são as atividades, e mesmo a gente tendo implantado o portal durante a própria pandemia, né? Não esquecendo disso, que o portal nós implantamos no mês da pandemia, então foi uma coisa meio louca, né? Então, Uhum. implantamos o portal, o pessoal foi treinado via Skype, WhatsApp, Teams, foi as ferramentas que nós utilizamos para poder orientar o pessoal e foi muito tranquilo, o pessoal entendeu de bate-pronto, né? Porque é muito fácil de operar o sistema, né? Então, facilitou muito o trabalho. Vou dizer que foi um ponto positivo para nós. Tá. E quer dizer, o que é que mudou mesmo com com o portal de tarefas? Depois que vocês conseguiram implementar tudo, todo mundo foi treinado, o que efetivamente você viu que mudou? Eu acho que o que mudou, na verdade, mais é,
comprometimento todo mundo tem com as suas tarefas, né? Mas o que mudou, na verdade, é a questão do processo, né? Tu padronizou, tem um padrão hoje, né? Eu tenho o mesmo padrão para contabilidade, para folha e para o fiscal. Todos trabalham no mesmo formato, né? E não é o jeito, o meu jeito da contabilidade é assim, o meu jeito do fiscal é assado. Não existe. Todos trabalham na mesma dinâmica, né? Todos têm os mesmos processos a serem feitos, né? Claro, dentro de cada um existe o seu checklist diferente, mas eles têm que seguir a mesma cartilha, né? Então, essa padronização foi muito importante. A gestão também de riscos, né? A gestão também de operação foi importantíssimo também, porque a gente consegue enxergar o que está em dia, o que tem em atraso, e consegue também atacar aquilo que está em atraso. Por exemplo, hoje eu não tenho contabilidade em atraso no escritório, eu tenho contabilidade por problema do escritório, eu tenho contabilidade em atraso no escritório por falta de informações do cliente, que não conseguiu ainda se organizar pela pandemia. O cliente, não consigo, eu estou em pandemia, os funcionários não vieram trabalhar, não tem informação, não consigo gerar o que tu pede, e aí a minha contabilidade fica lá, travada, né? Mas não é uma pendência nossa, né? É uma pendência que está ponderada, que a gente sabe que existe, e o cliente também está sendo notificado daquela pendência, né? O nosso controle, ele é importante por isso, porque ele dá essa condição de notificar o cliente, olha, tu está em atraso conosco, informações do mês tal, e minha contabilidade não está fechada, e não é responsabilidade nossa. Basicamente isso, né? Então, a gente E não depende do colaborador ficar cobrando ele, né? Não, é automatizado, na verdade. Né? Fica bem prático de trabalhar. Né? Então, já pode-se dizer que você já conseguiu um ganho aí que foi eliminar esses atrasos aí, né? Sim, não é que... porque tem coisas que tu não tem como ter atrasos, né? Mas tu consegue, pelo menos, saber as atividades que tu tem por fazer em determinada data, tuas obrigações para a data, o controle de obrigações e o que está ocorrendo no dia a dia, inclusive também na dinâmica, né? Existe o executor, a pessoa que faz o processo de cada cliente, e existe a pessoa que aprova e disponibiliza para o cliente, existe um trâmite interno, né? E daí o cara, para poder conferir, tem que receber as informações completas do cliente, né? Então, até essa questão de confiabilidade, que tudo foi revisado, tudo foi validado, é importante. Porque antes era que nem eu falei, era um controle interno, um checklist que tu ia dando ok, mas era muito falho, né? Não era uma coisa sistêmica, né? Uhum. E para os colaboradores, como foi que eles receberam isso? No primeiro momento foi um choque, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a estar num Big Brother, dá para se dizer assim, né? Então é porque todo mundo enxerga o que todo mundo faz, né? Quer saber o que o Alex tem por fazer? Tu entra ali, tu sabe o que eu tenho por fazer, né? Então não tem uma separação de quem faz o que, não. Existem as tarefas do escritório, né? E ali eu consigo enxergar, todo mundo consegue enxergar o que tem em aberto para todas as áreas. Não é uma coisa específica, né? Então, e aí as pessoas também se motivaram a cumprir um pouco mais aquelas datas previstas, porque eles têm datas de fechamento, né? Então, se o cara não cumpre uma data, óbvio, né? Vai começar a receber notificações diárias que ele tem atraso com aquela tarefa. E aí ele recebe, o chefe dele recebe, eu recebo, né, até a coisa se resolver. Então, por que está acontecendo o atraso? Aí tu consegue atuar também e ajudar o colaborador quando ele está com alguma dificuldade de executar as suas atividades. Então, antes, tu deixava muito solto, o cara vai fazer, está na responsabilidade. Não funciona, ele tem um prazo. Não cumpriu, já começa a ter cobranças. Isso realmente foi uma mudança interna de raciocínio, de pensamento, olha, e de comprometimento também maior do que já se tinha, né? Ele já tinha um comprometimento, aumentou um pouco mais, porque ele tem que cumprir determinadas atividades em determinado tempo, né? Por outro lado, também imagino que para eles também, depois que, lógico que eles sentem essa mudança inicial, mas depois é um benefício para eles também que tem a visão para o gestor dele de tudo que está com ele, né? Sim. No segundo momento aconteceu isso exatamente. No primeiro momento foi o choque, no segundo momento eles entenderam que aquilo dali
para eles é interessante saber o que eles têm por fazer para cada cliente, para não ter nenhum erro, nenhuma falha, né? E o terceiro, a entrega, né? Eu acho que o maior sentimento interno é quando se tem o clique da entrega. Ele parece que tirou um saco de 50 quilos das costas, né? Mais ou menos isso, né? Então, estão comprometidos com aquela entrega. Eles sabem que aquilo dali vai chegar no cliente naquele formato que está sendo produzido. Entendi. E falando no cliente, você já conseguiu observar algum impacto com o cliente? Eu acho que dá para se dizer que foi a mesma coisa que os colaboradores, né? Primeiro impacto foi choque, né? Porque nem todos estão acostumados a entrar em um site e fazer as conexões, mas a gente foi fornecendo informações, dando orientações, sempre tendo um profissional. Todos os profissionais das áreas foram importantíssimos nesse processo, porque daí eles começaram a dar orientações para os clientes: não, entra lá, tu vai ver, coloca as tuas informações, baixa os teus arquivos de lá, tu vai ver que vai funcionar, é bacana. Então, tivemos que estimular os clientes a utilizar o sistema, né? Hoje dá para se dizer que a grande maioria já está acessando naturalmente. Alguns ainda têm dificuldade, mas dificuldade sistêmica lá por causa da máquina dele. Tem que acessar a Microsoft, e eu já tenho o usuário da Microsoft, então a gente tem que estar adequando na questão interna de acesso, né? Então isso é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas de um modo geral está todo mundo se adequando e está funcionando. E muitos falam: eu não sei ainda, mas vou saber amanhã. Amanhã eu já consigo acessar e estão nessa busca diária de aperfeiçoar o seu acesso, né? Entendi. E em relação ao cliente, pode-se dizer que precisa ser um misto aí de você passar todas as orientações para ele, né, educar ele, mas ao mesmo tempo ser um pouco inflexível de dizer que, daqui para frente tem que ser desse jeito? Eu acho que é um misto, é bem como tu falou. Alguns mas tu não vai conseguir fugir de um primeiro momento de seguir com um método antigo, né? Tu vai ter que trabalhar em paralelo, não tem jeito, né? Até que o paralelo suma, né? Para o paralelo sumir e ficar somente o regramento de acesso via internet, é mais ou menos como aconteceu com a certificação digital, né? Olha, tem a certificação, e aí a coisa foi mudando, e hoje é impossível um empresário não ter a certificação digital, né? É uma coisa meio surreal. Eu não tenho certificação, mas uma hora tu vai precisar. Né? Então, hoje em dia, tu não consegue fazer alteração aqui no Rio Grande do Sul, em muitas juntas, se tu não tiver o certificado digital da pessoa física. Então, se aconteceu isso com este universo, por que não vai acontecer também com o nosso negócio? Né? Então, tu tem que estar sempre instigando o cliente a utilizar a ferramenta, né? Então, de certa forma, forçando, né? Até que o paralelo suma. Mais ou menos isso, né? Eu gosto de fazer muito paralelo com os bancos, né? Os O bancos... banco é o nosso exemplo, né? Eu digo assim, todo cliente acessa banco. Isso. Tu não acessa o banco no teu celular, tu não acessa banco lá em tal lugar. E antes ele não acessava, no início ele não acessava. Claro, não acessava. Se todo mundo acessa banco, acessa o celular, pelo celular, por que tu não acessa? Pelo celular tu consegue acessar todos os dados do nosso escritório também. É a mesma coisa. Baixa o OneDrive, baixa o SharePoint, acessa tudo e faz o trabalho dele normal. Não muda nada. E os bancos, o que eles fizeram foi isso. Aos poucos eles foram aumentando a dificuldade para que as pessoas fizessem essas coisas na agência. Para meio que forçar um pouco que o cliente, ou seja, até como que você disse, você vai ter o paralelo, mas você tem que ir meio que dizendo ao cara: esse paralelo é temporário, ou a gente vai ter que ir por aqui. A gente acaba não falando que é um temporário, né? A gente diz que é um paralelo até segundo momento, né? Mas vai chegar um segundo momento que eu disse: olha, agora é só via portal, porque teve uma época, se tu parar para pensar, para analisar as coisas, o escritório era feito à mão. Tu digitava tudo no DOS lá, fazia aí as guias e mandava quem? O Office Boy entregar. Papel. Aí saiu o Office Boy e veio o Motoboy, né? E aí saiu o Motoboy, foi por e-mail, né? A banda larga melhorou um pouquinho, a DSL, sei lá o quê. A internet ficou um pouquinho melhor. Começou a mandar por e-mail.
E aí o cliente, mas eu não tenho e-mail. Todos começaram a ter e-mail. Então, é uma questão de educação, né? Então, e é bem como tu falou aqui, é que nem aconteceu com os bancos, é bem como aconteceu também com todas as outras coisas que ocorreram de 90 para cá, né? Mais ou menos isso, né? Uhum. Se você puder escolher assim uma funcionalidade que para o gestor está fazendo maior diferença para você, assim, qual seria? Qual que é mais importante? Eu acho que assim, a funcionalidade e facilidade para o gestor, não para mim, mas para quem está do outro lado, meu cliente, né? Ele ter as informações na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Sem precisar falar comigo no momento. Mas o cara quer olhar fim de semana, ele pode olhar fim de semana. E hoje eu consigo estar preparado para isso, né? O cara, eu preciso do balancete tal. Tu vai lá e entra e olha o teu balancete, vai lá e faz as tuas análises, vai lá e faz o teu financeiro, né? Então, tu consegue fazer tudo hoje no nosso portal, né? Então, essa é a facilidade que eu vejo de o cara conseguir gerir o negócio dele de uma maneira mais automatizada, sem precisar ter que se deslocar para algum lugar, sem precisar me ligar toda hora, ele consegue ter as informações dele, fazer as análises e depois, obviamente, a gente ter uma reunião, discutir, debater em cima daquilo que ele já pré-analisou, né? Eu acho que isso é uma facilidade que mudou e a coisa tá amplificando, na verdade, né? Legal. E para os colaboradores, em relação aos colaboradores? Facilidade para eles, eu acho que é questão funcional, né? A questão de eles terem na ponta na tela o que eles precisam fazer, o que eles têm de rotina diária e principalmente eles saberem o saiu do fulano, vai para o Beltrano, do Beltrano vai para o cliente. Então, eles já entenderem que essa facilidade de saber como funcionam as coisas, eu acho que já é o gargalo principal de um escritório. Quer dizer, já saber o que vai acontecer com as informações, o que ele precisa, e o sistema também trabalhar para ele, não ele trabalhar para o sistema, né? Então, isso foi preponderante, né? Então, pro colaborador, a facilidade justamente é essa. E, quer dizer, isso hoje já está incorporado. Ele chega, abre a tela e vê quais são as tarefas que ele tem para fazer. Já sabe o que ele tem que fazer. Hoje, amanhã, mês que vem, já tem as rotinas geradas para o mês seguinte, então tu consegue ter um controle bem interessante, né? Tanto para ele como profissional, como para o gestor, né? O gestor é muito melhor, porque ele consegue ter uma visão mais ampla e mesmo, é que nem nós estávamos falando de férias, né? Mesmo que alguém fique doente ou que tenha alguém pegue Covid, por exemplo, que é uma doença terrível, né? E está assolando aí tá assolando o mundo, né? Então, quer dizer, é uma coisa possível. Eu tô com a fulana, pode pegar Covid e não vir trabalhar amanhã, ou fulano, né? Então, e aí como é que faz? O que o cara fez? Como é que tu vai dar sequência se o cara tá no hospital ou tá em algum lugar? Hoje em dia tu não precisa mais se preocupar tanto com o seu negócio, porque ele sabe que alguém vai chegar e vai saber o que ficou pendente e o que tem que ser feito, né? Isso aconteceu agora na virada do mês, né? Então, é um funcionário que saiu de férias e ela deixou as pendências para uma outra colaboradora. Daí a colaboradora, me deixou isso, isso e aquilo. E ela foi lá e olhou, opa, tem mais aquilo, tem mais... Opa, mas não é só aquilo que ela deixou de pendente, tem mais coisas aqui que ela não fez e tem que resolver. Então, quer dizer, tu conseguiu ter um controle do que ficou pendente. Quer dizer, o sistema sabia mais do que a memória dela, né? Exatamente, o colaborador tinha uma coisa na cabeça que não é o que estava no sistema. Então, quer dizer, o sistema estava ali, sabendo o que tinha que fazer, maior do que a cabeça do próprio colaborador. Então, ele auxilia o próprio colaborador nas suas rotinas e nas responsabilidades que ele tem no dia a dia. Fantástico. E agora, Alex, para a gente concluir aqui, certamente, quer dizer, implantar uma solução como essa não é só flores, não é maravilha, tem problemas, né? Passa por problemas, ajustar os problemas e conversar com o pessoal, conversar com o cliente. Qual foi aí dessa experiência toda, qual é a maior lição que ficou para você e que você, né, daria como uma recomendação aí para outros empresários que estão aí considerando implantar uma solução como essa?
É que eu vou te falar, Paulo, assim, é até meio difícil para mim, porque eu acho que a Êxito, ela é um escritório que eu acho que ela se é notório que nós não temos medo de nada, né? É uma coisa que já está, acho que, no nosso DNA. A gente não tem medo de fazer as coisas, não tem medo de assumir responsabilidades. Às vezes parece coisas surreais, coisas fora do comum. Pode ter certeza que a Êxito vai estar dentro desse universo, de fazer algo fora do normal, né? Porque, o fulano disse que não tem como fazer. Olha, eu não, nunca, para mim, é difícil essa palavra nunca. Né? Nunca, para mim, é meio complexo, né? Então, para chegar nesse termo é difícil, né? Então, o que eu posso recomendar para alguém que queira fazer algo em qualquer coisa, em qualquer cenário, né? Não tem que ter medo de fazer algo, né? Primeiro. E segundo, ele tem que saber que aquilo é importante para ele, né? Isso é importante para mim, eu preciso disso, né? Então, e também entender que todos os tropeços fazem parte de qualquer negócio, né? Quando nós fizemos a implantação do sistema, tiveram inúmeros problemas, mas para mim os problemas foi muito rápido de serem solucionados pela velocidade de que atuamos em conjunto na implantação, né? Tanto na implantação de quem fez o processo de implantação, do prestador de serviço, também de nós, né? Então, quer dizer, quem presta o serviço tem que saber que o trabalho tem que ser rápido, né? E também não dá para também levar para um lado que acabou o mundo por um problema. Não, pega o problema, destrincha ele, resolve e vai para outro, né? E aí tu tem que ir cumprindo etapas, né? E eu acho que a questão de ser audacioso, porque tu não pode, se tu for medroso, não vai adiante. Essa é a verdade. Né? Então, Legal, legal. Essa é uma dica fantástica, né? Não ter medo, porque realmente, para você construir algo de valor, não tem como você construir sem passar por algum tipo de falha. Alguma falha vai acontecer, né? Então, se você tiver medo, vai. você não avança, né? Não vai adiante. E aí dá para dizer assim, não se trata de coragem, não, mas existe uma coisa chamada necessidade, né? Então, cada um tem que saber onde o seu calo aperta, né? Uhum. Então, nós temos muito claro para nós o que é importante e o quanto é importante investir em tipos de soluções desse tipo, né? Então, tem que sair da zona de conforto e fazer a coisa andar de uma maneira mais automatizada, uma maneira mais robotizada, dá para se dizer assim, e inovando, né? A gente não vai parar por aí, a gente tem outras coisas que a gente já está fazendo, né? Dentro de outros cenários, né? Inclusive na parte de RPA, a gente está investindo nisso e o nosso objetivo é fazer com que a coisa fique mais fácil, né? Tanto para o cliente como para nós, e com que todo mundo fique feliz e bem atendidos, né? Tanto o nosso cliente interno como externo.